80, 81, um salto de quase 180 milhões de toneladas a mais de cereais. Na China tudo é assim, né? Não é, a China hoje, a China virou, o Brasil virou dependente da China. Tem alguns dados recentes aqui que nos últimos 12 meses, o déficit em conta corrente no Brasil, de todos os negócios externos, foi 49 bilhões de dólares. Tá? Se o Brasil não tivesse a China para comprar as suas commodities, o déficit em conta corrente do Brasil seria o dobro, seria 89 bilhões de dólares. Seria, portanto, em vez de 2% do PIB, 4% do PIB. Então, isso é um problema sério para nós, né? Agora, as vendas externas do Brasil, que eram de 6,7% do total em 2008, no primeiro semestre desse ano passaram a 17%. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Né? Um montão de gente está gritando. Né? Tem muita indústria que está gritando porque a China realmente entra com um processo competitivo muito firme. Os produtos deles são 30% a 40% mais baratos do que os produtos brasileiros. Né? E a indústria nacional está querendo, em vez de criar produtividade, inovar e enfrentar, às vezes prefere criar protecionismo, que também no mundo de hoje não adianta, porque tem o OMC, etc. O Brasil vai ter que procurar outro caminho. E a minha sugestão é procurar o caminho chinês, adaptado. Entende? Então, vamos nos industrializar, trazendo eles para cá. Quer vender, quer comprar minério? Briga velha com a Vale. Quer comprar minério? Nós vendemos minério, mas vocês têm que botar sintetização aqui, tem que botar cearia, tem que botar etc. Né? Quer exportar motor? Tudo bem, vem para cá, bota a fábrica de motor. E assim por diante. Eu acho que esse é o nosso caminho. Foi o caminho que eles trilharam e deu certo. Então, nós não temos que inventar roda. Aliás, essa é uma dos ensinamentos que eu acho melhor da China. Eu acompanhei o processo da China desde 81, quando eu visitei a China pela primeira vez. Né? Em 87 eu escrevi um livro, O Enigma Chinês, e todo mundo achava que eu era doido, que a China aquilo era uma bolha, que não ia acontecer. Eu digo que aconteceu. Né? Eu fico muito feliz de ter acertado. Tá? De qualquer modo, o grande ensinamento que eu aprendi disso é que o governo chinês mandou gente para o mundo todo para visitar, para conhecer e para levar as experiências do mundo todo, porque eles achavam que não deveriam reinventar a roda. Que eles deviam aproveitar tudo que a humanidade já tinha criado, copiar e fazer o famoso upgrade. Que, aliás, não é uma invenção chinesa. O japonês fez isso, o americano fez isso, todo mundo fez isso. Vou pedir a nossa companheira Maria Luísa que faça o que ela tem feito sempre muito bem, a coordenação do debate. Até que eu lhe espremesse depois. Mas eu queria um aprofundamento da crise atual que vive o mundo, a Europa, Estados Unidos principalmente, e esse bloqueio. Eu acabei de ler a entrevista da companheira Dilma na Carta Capital, ela se valendo também do mercado interno, e conforme o companheiro Vladimir Pomar acabou de expor do mercado interno chinês. Isso vai ser o suficiente para enfrentar essa onda depressiva do capitalismo mundial que vem aí? Sobre a competência do governo chinês de transferir a mão de obra rural para a mão de obra urbana continuamente. Quando não existe trabalho no campo, eles pegam as pessoas que estão basicamente preparadas tecnologicamente, transferem para a zona rural, e quando há ausência de tecnologia e indústria, eles pegam as pessoas, os camponeses e jogam no mercado industrial. Como é que é feito isso para que aumente essa vantagem competitiva da China em relação ao resto do mundo? Eu queria saber se essa população enorme que tem na China foi algo planejado, né, pelo governo revolucionário, ou se já existia antes essa enorme população.
E outra coisa que eu queria saber é como é que o governo de lá agiu quando recebeu as indústrias estrangeiras inicialmente. Ele ficava com 50%, ele tinha uma participação nas indústrias, né, estrangeiras que vinham para o país. E se isso ainda se mantém até hoje. E no caso de ser o caminho do Brasil, será que a gente não tinha que ter uma população maior para aumentar o mercado interno? Não, deixa eu... A crise atual, você tem um componente que é o componente dos Estados Unidos, quer dizer, que não é uma crise de todas as empresas ou corporações dos Estados Unidos. É uma crise da sociedade americana, junto com o sistema financeiro, junto com o Estado. Tá? Mas as corporações transnacionais americanas, que segmentaram sua produção pelo mundo todo, estão muito bem, obrigado. Né? A General Motors do Brasil ajudou a crise da General Motors americana, para a gente ter uma ideia clara de tudo. Então, é um problema. Hoje, essa coisa está na Europa também. Na Europa, não apareceu primeiro como um problema financeiro, mas agora aparece basicamente como um problema de financiamento do Estado, mas ela é, no fundo, também financeira. Se nós olharmos bem isso, significa o quê? Que nós temos uma massa enorme de população nos Estados Unidos e na Europa que não tem mais poder de compra para bancar a produção, para realizar a produção. Então você tem, na realidade, é uma crise de realização do produto. Tá? Qual é o agravante? O agravante é que antigamente essas crises que ocorreram no passado, antes da Segunda Guerra Mundial, se resolveram pela guerra. Então, fazia a guerra, a indústria bélica crescia e tudo bem. Hoje, a vida está mostrando que é o contrário. A indústria bélica enriquece os donos da indústria bélica, os senhores das armas, mas a sociedade se empobrece de uma forma brutal, porque o custo das armas também é um negócio impressionante, brutal, mudou de qualidade. Então, os Estados Unidos estão afundados no Afeganistão e no Iraque e não conseguem resolver. A guerra não os ajudou, a guerra aprofundou a crise. Tá? Os europeus entraram na crise de 2008, ficando atrasados, retardatários, porque não tinham um problema de gastos armamentistas tão altos. E ela bateu agora. E eles também tentam resolver a situação através de uma política neoliberal que estava superada, foi superada em todo mundo, salvando o banco. Não é nem o que o Roosevelt fez na crise de 30, que tinha que fazer o quê? Criar mercado interno. Ela precisa tirar dos ricos. O Roosevelt, em 1930, 33, ele estabeleceu taxações de 90% sobre os lucros dos ricos, para vocês terem uma ideia. Foi isso que, é lógico, logo depois veio a guerra, também acabou de ajudar os americanos a sair. Mas, do ponto de vista concreto, o que começou foi obras de infraestrutura no Vale do Tennessee e tudo mais, né, com o New Deal, e depois